Fala galera, beleza? Aqui é o professor Diego Penaforte, trazendo para vocês mais uma aula de 3D Max, a continuação do nosso curso. Bom, vou começar aqui, vou apertar o Alt W para expandir a minha janela. Eu gostaria de começar a aula de hoje do zero, eu zerei aqui as cenas, zerei tudo, que assim a gente vai treinando também. Eu vou repetindo o processo de criação dos objetos e de elaboração da cena. E aí nós vamos treinando, nós vamos vendo também, praticando, repetindo, porque afinal 3D Max também é repetição, 3D Max é massificação, para que você possa aprender e efetivamente sair daqui do curso dominando aí os aspectos básicos do programa. Então eu vou iniciar aqui no Create, né? Caso você esteja perdido aí, clica aqui no primeiro, Create, né? São as abas. Create, clica aqui em Geometry e eu vou criar um plano. Vou criar novamente aqui uma cena do zero, parecida com aquela que a gente tinha, né? Onde eu vou posicionar os objetos. Você pode criar a cena como você quiser, não tem problema. Pode criar os objetos como você quiser, não tem problema. Pode criar objetos diferentes dos meus aqui. O importante mesmo é só a gente ter alguns objetos aqui em cena para a gente continuar estudando. Então, vou criar alguns objetos, a posição deles realmente não importa, posicioná-los aqui. E hoje eu vou ensinar ferramentas de seleção e como trabalhar aqui com os layers, né? Então, eu falei nas primeiras aulas que a gente tem aqui o Scene Explorer, né? O explorador da cena, onde você pode efetivamente selecionar os objetos e tal. Tudo que você tem na cena aparece aqui. Se você tiver luzes, se você tiver bones também, que são os ossos que a gente usa para fazer rig de personagem. Se você tiver câmeras, tudo vai aparecer aqui do lado. E aqui você tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, deixa eu expandir aqui. Você expande a janela simplesmente arrastando, né? A mesma coisa acontece aqui também. Ó. Se você tiver nessa configuração, você pode manipular essa configuração das viewports. Basta clicar aqui, segurar e arrastar. Você pode ficar com apenas duas, né? Ou você pode arrastar para cá, para baixo, arrastar para o lado também. Ó. Você pode configurar aqui o esquema da sua viewport, arrastando os elementos. Então eu vou dar o Alt W aqui para expandir essa janela. Lembrando que você expande a janela que tiver selecionada, né? Selecionar essa aqui. E aqui você tem aquelas opções de Freeze e Hide aqui no seu próprio Scene Explorer. E aqui é mais fácil. Muitos alunos gostam de trabalhar por aqui, porque você tem aqui ó, como esconder, como ocultar os objetos também e como selecioná-los de uma maneira bem mais à mão, né, do que vir clicar com o botão direito, esconder, depois unhide all, ou vir aqui no display, como eu mostrei na outra aula, e ter que vir aqui, unhide by name e tal. Você pode fazer isso simplesmente por aqui. Você esconde, né, e é mais fácil também para você trazer o objeto de volta, porque ele está aqui, é só clicar e fazê-lo aparecer. E você também pode congelá-los por aqui, ó. Olha lá, se clicar aqui nesse íconezinho, nesse cristal de gelo aqui que tem do lado, é mais ou menos o que esse desenho representa, você congela os objetos também, ou descongela, né? Também é um processo mais fácil e mais rápido aí para você trabalhar. Prosseguindo com as ferramentas de seleção, além daqui, né, que eu mostrei, você tem aqui a ferramenta de seleção normal, que é cujo atalho é o Q, né, que é apenas o Select. Por quê? Aqui é Select and Move, né? Então você pode selecionar e acabar movendo por engano. Aqui é apenas o Select, ele só permite a você selecionar e não mover o objeto. Então você não vai movê-lo por engano. Mas aqui ao lado a gente tem o Select by Name também, em que você pode selecionar os objetos pelo nome, né? Apertando o Ctrl, você seleciona mais de um e aí tá lá. Ó. Aliás, aqui
Na Viewport, os atalhos para seleção são o Ctrl, para você aumentar a seleção, né? Selecionar mais de um objeto. E o Alt, ele tira da seleção. O Alt, ele retira os objetos da seleção. Mas aqui ao lado, nós temos o que a gente chama de Fence Selection, né? Que é esse movimento que você clica, segura e arrasta, ele cria, a princípio, um retângulo. E todos os objetos que esse retângulo tocar, eles serão selecionados. Ó, tudo que ele tocar, ó, vai ser selecionado. Você pode mudar aqui ao lado, né? A gente chama isso de Fence Selection. Não sei a tradução em português, mas você pode traduzir como selecionar envolvendo ou envolver ou envolvimento de seleção. Poderia ser. Aqui você configura exatamente essa área. Pode ser uma área circular. Ó. Pode ser. Você pode desenhar. Ó. Tá vendo? Você pode envolver recortando uma seleção. E ele seleciona. Como você pode desenhar aquele primeiro, a diferença para esse aqui é que o primeiro seleciona criando pontos, né? Esse aqui você desenha com mais liberdade porque ele desenha curvas, ó. Esse primeiro aqui, ele desenha a partir de pontos, ó. Ele recorta a partir de pontos. Esse de baixo aqui, ele desenha círculos, desenha curvas, então é mais fácil ainda, é mais perfeito para você recortar a seleção e selecionar um objeto específico. Embaixo aqui a gente tem o spray, que ele pinta a seleção. Você clica, segura e arrasta, e ele vai, tudo que o mouse tocar, ele vai selecionando. Mas geralmente eu trabalho mesmo com essa primeira, já é suficiente aqui para selecionar os objetos. As outras eu acho meio que frescura, é meio desnecessário, mas está aí. Você consegue trabalhar com elas se quiser e também consegue selecionar à vontade utilizando esse movimento. Aqui ao lado é onde a gente regula essa questão se ele vai tocar o objeto e vai selecionar ou se ele vai ter que envolver o objeto inteiro para selecionar. Como assim? Você repara aqui que tem duas opções. Uma, o cubo está dentro do quadrado e o outro, o cubo está na borda. Quando tiver com essa seleção aqui, você basta que o quadrado aqui de seleção toque no objeto. Tocou, selecionou. Olha aqui, ó. Tocou, selecionou. Se você colocar no segundo modo, em que o cubinho está dentro, você tocar, ele não vai mais selecionar. Ó. Ele não seleciona mais. Ele tem que envolver o objeto inteiro. Olha só o objeto que estiver inteiramente dentro da área do quadrado é que vai ser selecionado. Ó. Tudo que tiver, se você envolver assim, por exemplo, tudo aquilo que tiver inteiramente dentro, o corpo inteiro do objeto, dentro da área do quadrado, vai ser selecionado. O que o quadrado apenas tocar, ele não vai selecionar. No caso aqui, ele vai selecionar apenas o box e o cilindro. É isso que essa ferramenta faz. Geralmente eu deixo mesmo nessa opção que é mais fácil, né? Tudo que ele toca, ele seleciona. E temos aqui também no Edit as ferramentas Select All, cujo atalho é o mesmo aí, Ctrl A, é o mesmo atalho que você tem aí para os outros programas. O Select None, que ele seleciona nenhum. E o Select Invert, que é o legal. Você seleciona aqui os objetos. Se você quiser inverter, você vem aqui em Edit, Select Invert, que ele inverte a seleção. Os objetos que não estavam selecionados passam a ser os objetos selecionados. Uma coisa legal também, que eu deixei de mostrar nas outras aulas, é a questão do undo. Né? Você tem aqui para desfazer o que você fez, a última ação, e o Ctrl Z ele funciona naturalmente para você desfazer. Só que é legal, o 3G Max é um programa muito complexo e principalmente quando você está aprendendo, é legal você ter a possibilidade de desfazer o que você fez à vontade. Então você pode vir aqui no Customize, Preferences,
E aí você tem várias preferências aqui do programa, várias coisas que você pode trabalhar aqui, que você pode habilitar, desabilitar. São as suas preferências do programa. Mas a mais importante é essa aqui em cima, o Scene Undo. E o Levels é o número, a quantidade de undo que você pode fazer. Eu sempre recomendo aos alunos, quando estão aprendendo, aumentar isso aqui à vontade. O máximo é 500. Aumenta aí para uns 300. Se quiser, aumenta para 500, não tem problema. Não vai pesar na sua viewport. Isso é importante para você poder desfazer, dar bastante undo. Desfazer bastante e errar à vontade. Erre, não tenha medo de errar. Isso é um programa de computador, ele não vai te fazer mal, ele não vai te machucar se você errar, não vai te atrapalhar. Então, erre bastante, não tenha medo de errar e aumente o undo para que você possa desfazer bastante, certo? Ainda falando aqui na pegada do Scene Explorer, nós temos os layers, né? Aqui, quando você tem um objeto selecionado, eu vou começar a falar aqui do Create e do Modify. Vou falar basicamente. Às vezes você precisa, como eu já falei em outras aulas, colocar um nome no objeto para que você possa trabalhar, esconder, trazer, manipular. Você precisa que esse objeto tenha um nome. Você, depois de criá-lo, né, você pode colocar o nome dele aqui. Ó. Então você pode mudar o nome do cilindro aqui para, sei lá, aula 1, cilindro aula 1. Então aqui você vai modificar o nome do objeto e você pode mudar a cor dele aqui também. Ó, você pode mudar a cor dele. Lembrando que você não está aplicando o material. Todos esses objetos que eu criei, eles estão sem materiais. Eu vou ensinar ainda na aula de materiais vocês a colocarem material no objeto. Esses objetos, a princípio, são sem material. O que você está mudando aqui é como se fosse a cor do layer dele. É como se ele pertencesse a uma camada e você muda a cor da camada, que muda a cor dele. E você pode fazer isso aqui no Modify também. Você tem o nome dele, ou do cilindro aqui que eu já mudei, ele já mudou. E você pode alterar a cor dele aqui também. Falando da layer, aqui você tem o Toggle Layer Explorer, que é onde você vai trabalhar essa questão de layers. Ele é parecido com esse Scene Explorer aqui, só que ele te dá mais possibilidades, ele tem mais opções. Por exemplo, deixa eu expandir, você tem a opção aqui. Aqui a princípio ele tem os objetos, né? Funciona da mesma forma, ele vai mostrar ou esconder os objetos. Tem aqui para você congelar. O que a gente viu lá na aula passada, as propriedades para você tirar o Show Frozen in Gray também está valendo. Se você tirar, você congela, ele não vai ficar cinza. Ó, tá congelado, você não seleciona mais. Beleza? E deixa eu descongelar. E ele tem aqui a opção de você também não permitir que o seu objeto seja renderizável. Mas o legal é que você pode aqui também criar layers. Ele tem aqui os filtros, né? Você pode esconder os objetos por categoria. Também aqui na visualização. Aqui, ele não vai esconder na janela, não. Esses filtros são para você organizar a sua lista aqui. E assim você organizar e poder se encontrar aqui na lista. Então você pode esconder os bones, por exemplo, as câmeras, as luzes, enfim. Mas o que eu quero mostrar na aula de hoje não é isso. Quero mostrar aqui, ó. Esse botão você cria uma layer nova. Bem no raciocínio do Photoshop mesmo. Né? Você pode criar uma layer. E o bacana é que tudo que você tiver selecionado, ele já joga automaticamente para essa layer. Vou selecionar aqui os objetos. Vou criar uma nova layer. Vou chamar de aula. E aí, os objetos já estão aqui dentro da layer. Ah, professor, como é que você sabe? Se eu ver aqui na layer aula e esconder a layer, ah lá, todos os objetos somem. Ah, professor, como é que eu tiro os objetos da layer? Essa layer aqui é a layer padrão, é a layer default. Nessa layer, tudo que você cria, ele joga automaticamente para essa layer.
Então, para selecionar, você clica aqui, ó, nesse iconezinho que tem as camadinhas. Quando ele fica azul, é a layer selecionada. E aí, como é que você faz? Você pode pegar os objetos, seleciona aqui uma outra layer, clica nos objetos, que ele joga automaticamente. Que ele vai jogar para a layer. Como? Ó, clica, segura e arrasta. E aí você joga os objetos lá. Eu confundi aqui porque com a layer selecionada, o que ele joga automaticamente para a layer é o que você criar novo. Se eu criar um novo cilindro aqui, ó, olha lá, ele já vai, tá aqui ele, ó, é esse aqui, ó. Olha lá, ele já vai automaticamente para a layer default, ele já vai automaticamente para a layer que está marcado. Se eu marcar outra layer aqui, criar um outro objeto, ele já foi automaticamente para a layer que está selecionada. Então você tem que tomar cuidado em sempre manter a layer default selecionada para criar novos objetos. E aí depois você pode criar outras layers aqui, ó. Deixa eu te selecionar. Ó, você pode criar outras layers com outros nomes para ir organizando o seu projeto. Por exemplo, você pode criar uma layer só para as câmeras, uma layer só para as luzes, uma layer só para os objetos, uma layer para o cenário, uma layer para os personagens. E aí por aí vai. E aí você vai organizando aí o seu projeto. Todos os objetos têm que pertencer a uma layer, obrigatoriamente. Não tem como eles não pertencerem a layer nenhuma. E você pode segurar e arrastar para as layers caso você queira jogar algum objeto para outra layer. Para deletar uma layer, você tem que tirar todos os objetos dessa determinada layer. Joga aqui para a aula 1. E aí você pode ir lá e deletar uma determinada layer. Ó, deixa eu jogar essa aqui. Por quê? A layer default você não deleta. A layer default ela é padrão do Max, ela é impossível de ser deletada. Então vou limpar aqui a layer aula 2, porque aí eu posso clicar nela e posso remover, deletar a layer. Ó, clica com o botão direito, delete, deletei a layer aula 2, caso aqui a ferramenta para deletar esteja desabilitada. Beleza? Então isso é para a aula de hoje. A gente continua na próxima aula.